Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos num feriado prolongado como nós estamos passando, né? E tê-los aqui conosco é para nós um grande prazer, né? De recebê-los e juntos vamos então estudar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. A noite de hoje, a proposta é fazer com que entendamos qual é a finalidade da doutrina dos Espíritos. Ela tem como objetivo explicar o que está na Bíblia, o Evangelho, o que Jesus vem nos trazer, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Não entendermos que a Bíblia seja um livro histórico, escrito há mais de 2000 anos. Ela tem um valor ainda muito maior, porque ela traz ensinos para toda a eternidade, podemos assim dizer. Então, nesse sentido, nós escolhemos esta parábola para tentar mostrar o que Jesus quis nos dizer e, com isso, nos estimular a estudarmos o Evangelho, a estudarmos a Bíblia, né? Ela é difícil, sem sombra de dúvida. E por que da sua dificuldade? Porque ela foi escrita numa linguagem muito antiga, onde as palavras tinham, às vezes, outra conotação, né? Então, às vezes, ela expressava uma outra ideia. Então, ao estudar a Bíblia, nós temos que ser como uns arqueólogos, estudá-la, tentar decifrar, compreender e daí extrair o ensinamento para a atualidade. Sendo assim, a parábola chama Parábola do Fermento. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 33. Vejam vocês, apenas um versículo do Evangelho, e nós vamos ver à luz da doutrina espírita o que ela nos ensina. Então, a parábola é a seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Foi isso que Jesus contou, essa historinha. A priori, a gente lê isso na Bíblia, então, se a pessoa não tentar compreender, fica como algo assim, uma passagem sem sentido, né? Sem significado. E ao contrário, quanto significado vamos encontrar nesse versículo, nessa pequena historinha que Jesus contou. Por quê? Parábola é justamente Jesus pegava, então, do cotidiano da época, do povo, os seus hábitos e costumes e extraía daqueles hábitos uma mensagem para a posteridade, uma mensagem aonde ele estava trazendo para nós a concepção do mundo maior, do reino de Deus, né? Então, por isso que ele fala, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, vamos lá. Essa parábola, né, ela é a mais curta das parábolas contadas por Jesus. E quando ele o fez, ele proferiu logo após a parábola do grão de mostarda, né? Que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda poderá fazer com que um monte saia de um lugar para outro. Aí também, o que é a proposta do tema? Que o reino dos céus cresce de pequenos começos. E isso é uma coisa que já é o primeiro ensino. O enfoque é esse. Ninguém se iluda de falar,
a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu vou mudar radicalmente a minha forma de ser. Não dá, porque a própria natureza nos ensina que as coisas mudam gradativamente. Tudo requer um tempo para refletir, um tempo para experimentar, um tempo até para que aquilo torne-se a cultura da pessoa, ou seja, a forma da pessoa passar a viver. Então não tem como ser tudo abrupto. Assim, vamos então ver parte a parte o que esse trechinho, essa historinha nos quer contar. Jesus começa falando sobre o reino dos céus. Então, o que é esse reino dos céus? Que até então, todos nós imaginávamos que o reino era algo exterior, era algo a ser buscado, a ingressarmos no reino de Deus, como de repente fosse algo fortificado por muralhas, paredes, intransponível. E tem até a história lá que São Pedro tem a chave da porta do céu. Vejam a ideia que nos era passada. E por que Jesus usa a expressão reino dos céus? Porque naquela época o que existia era reinado. Não existia democracia, não existia república, o que existia era reinado. Então, as pessoas compreendiam uma forma das pessoas estarem reunidas sobre uma direção maior na forma de rei, de reinado. Por isso que ele usa o reino dos céus. Percebe? Muito bem. Aí, reino dos céus, o que vem a ser então? Ele já existe em nós. Ele já existe, é essa consciência que nós trazemos, é essa consciência que nos fala o que é certo e o que é errado. Porque na consciência encerra toda a lei divina. Se nós ouvirmos a consciência, nós não erraremos. É que a gente às vezes quer experimentar algo diferente, ou então queremos fazer algo. O que acontece se eu fizer diferente? E é do ser humano também sempre procurar o contrário, né? Basta você querer aguçar o interesse de uma pessoa e falar, é proibido tal coisa. Ai, proibido? Por quê? O que deve ser? Como que é? Aí cria-se toda aquela imaginação, aquela fantasia, só pelo fato de estar proibido. Percebem? Então, na realidade, porque todos nós trazemos essa centelha divina. Dentro da doutrina espírita, a gente entende, né, e pelas outras religiões reencarnacionistas, dizemos que todos nós fomos criados por Deus, simples, ingênuo, e temos todo um processo de evolução. E aí alguns dizem que nós nascemos imperfeitos. Eu particularmente não acho interessante essa expressão. Eu prefiro dizer imaturos. E se falar que nós somos imperfeitos, parece que Deus nos criou faltando um pedaço, uma peça, né? Não está perfeito a coisa. Somos perfeitos. Ou seja, então já trazemos o reino de Deus dentro de nós. O que precisamos? Precisamos expandi-lo. Ou seja, sair daquela condição embrionária ou como uma semente e fazer com que rompa essa casca da semente e ele comece a germinar, a brotar, a desenvolver-se. Então o reino de Deus, né, o reino dos céus, é semelhante ao fermento. Vamos lá. Então, entender a primeira expressão, reino dos céus, é uma coisa que a casa sempre tem nos dito, a doutrina sempre tem nos falado. Não vamos nos iludir achando que o reino dos céus é exterior, é interior. Que duas pessoas, uma estando com a consciência tranquila, com seus deveres realizados,
de forma justa e perfeita, ele está no céu. Enquanto que outra pessoa que não cumpre as suas obrigações, que faz algo não dentro de um padrão de normalidade, ele vai estar com a consciência pesada ou vai estar no inferno. Estando as duas pessoas no mesmo lugar. Então não trata-se o reino do céu de um lugar, e sim de um estado de espírito. Um estado nosso de estarmos em paz ou não. Tá? Aí, olha que interessante. Ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento. Principalmente as mulheres conhecem muito bem a propriedade do fermento, né? Existem dois tipos de fermento. Existe o químico, né? Que é aquele famoso pó royal. Não estou fazendo propaganda do pó royal, gente, por favor, né? Que ele vai fazer uma reação química com a farinha, com açúcar, com a água, e ele começa a fermentar, criar bolhas de ar, por isso que o bolo fica macio, gostoso, fofinho. E existe o fermento biológico, que é aquele que quando a gente era criança, a mãe falava, vai lá na padaria, compra 100 gramas de fermento Fleischmann, o Fleischmann, né? O famoso. Então, esse é biológico. Qual a diferença? São micro-organismos, vamos assim dizer, que na presença de água, açúcar, farinha, eles começam também a fermentar, fazer a digestão e criar bolhas de ar, fazendo o bolo crescer. Mas aí, se a gente for já querer estudar um pouquinho mais a fundo, quando Jesus falou fermento, ele está falando de dois princípios que faz com que nós venhamos a crescer, evoluir enquanto espírito. O químico corresponde à matéria e o biológico corresponde ao espírito, que são as duas naturezas criadas por Deus. Então aqui já nos fala, né, se a pessoa for estudar um pouquinho mais a fundo essa passagem, ele vai dizer que usou o fermento para falar que a matéria e o espírito são duas naturezas que devem crescer, expandir, evoluir. Mas tudo bem. Mas também, lembrando que na Bíblia, né, o fermento ele é visto com algumas reservas quando ele foi utilizado como exemplo. E nós temos o exemplo do pão ázimo, né? O que é o pão ázimo? Quando o faraó autorizou que o povo judeu saísse do Egito, então eles tinham que sair rapidamente, antes que o faraó mudasse de ideia. E para que eles enfrentassem um deserto, um lugar estranho, desconhecido, eles tinham que levar alimentos. Então eles tinham que fazer o pão, que é algo mais rápido de ser feito. Porém, todos nós sabemos, se fizermos o pão e colocar o fermento, nós temos que esperar algum tempo, né, para ele ficar crescido, levedar, não é isso? E eles não tinham esse tempo. Então o que eles fizeram? Fizeram o pão sem fermento, para ficar uma coisa mais rápida. Então eram como bolachas, vamos assim dizer, para que eles pudessem sair rápido. Então é o pão ázimo, é pão sem fermento. E até hoje, né, a religião judaica tem um dia na qual eles comemoram o pão ázimo, né? E uma outra expressão que nós temos, que é o pão dos fariseus. É uma citação quando Jesus fala, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Porque fariseus e saduceus eram dois grupos de doutores da lei que eles tinham por obrigação observar se as pessoas estavam cumprindo a lei deles, né? Então eram como fiscais, vamos assim dizer. E aí sabe que ele às vezes, então, cresciam os olhos
e alguns fiscais, né? Então tenta fazer propinas. Então Jesus falando, cuidado com o fermento dos fariseus. É aquela pessoa que cresce os olhos sobre o outro, né? Isso é só para vocês entenderem, porque ao estudar a Bíblia, quando tiver essa passagem, vocês vão entender o porquê dela. Muito bem. Voltando sobre o fermento, Emmanuel, no seu livro O Consolador, ele usa uma expressão muito interessante no entendimento dessa parábola. Ele diz que o fermento é uma substância que excita todas as outras substâncias. E é uma realidade. O fermento, quando colocado na massa, ele faz com que toda aquela massa comece a crescer, levedar. Tanto que, vocês sabem muito bem, que é o último ingrediente que coloca na massa. Né? Nós temos pessoas que trabalham em padaria, sabem o que nós estamos falando. Né? E as donas de casa também vai fazer o bolo, é a última coisa que você põe na massa do bolo é o fermento. Não é isso? Muito por quê? Porque uma vez colocado, ele já começa a reagir. E aquilo começa a crescer em contato do fermento. Então, Emmanuel diz que a nossa vida é um fermento espiritual com que influenciamos a existência alheia. Olha que bonito. Então, o que ele está nos falando? Que aquela pessoa que aplica as leis de Deus, aquela pessoa que age de forma correta, ela passa a ser motivo de observação dos outros. Ela passa a influenciar outras pessoas. Ela passa, então, a dar exemplo. Qual é a melhor forma pedagógica de ensinar alguém? O exemplo. Não é muito as palavras, né? Porque você pode falar uma série de coisas para o seu filho, né? Criá-lo. Não, você não pode falar mentira, porque mentira é uma coisa feia, você fica desacreditado, a pessoa que mente a gente não tem confiança. Você fala isso todo dia para o seu filho. Aí um belo dia, você está assistindo a televisão, toca o telefone, né? O celular agora, né? E no tempo do Val era aquele telefone de disco. Mas toca o celular, aí a gente fala assim para o nosso filho, fala que eu não estou. Eu estou assistindo o jogo agora, para ligar depois, eu não estou. Adiantou você ficar falando toda vez que é feio mentir, que não pode falar mentira? E depois, o que seu filho vai reter? O exemplo que você deu. Então não adianta falar. Você tem que dar exemplo. E assim, o que Emmanuel está nos dizendo é isso. Que quando nós damos exemplos, a gente consegue motivar as pessoas a seguirem o bom exemplo também. Mas voltando ao estudo, vejamos agora. Então o reino dos céus, que é a nossa consciência, ela precisa crescer, como o fermento faz crescer. Porque se a consciência crescer, ela vai dominar sobre os nossos instintos. Então a gente não vai agir mais por impulsividade, de forma imediatista. Vamos começar a analisar o que a consciência está falando. Né? Às vezes dá aquela vontade de fazer algo, mas fala, epa, pera, não é bem assim. Né? Então ela precisa cada vez mais crescer em nossa vida. Mas ele diz que uma mulher tomou e escondeu, né, em 3 medidas de farinha. Por que ele usa a mulher? Porque, claro, naquela época, todas as casas, não existia padaria, não existia confeitaria. As mulheres que faziam os pães na própria casa, toda casa tinha aquele forninho específico, e elas faziam os pães. Então Jesus usa desse cotidiano que era comum, o conhecimento de todos, para deixar uma mensagem. Mas a mulher,
Se nós, quando estudamos a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia tem vários simbolismos, né? Números, que cada número representa algo. Então tem aqueles números que a gente fala, nossa, é número místico, né? 3. 3 na simbologia da Bíblia representa o céu. 4 representa a terra. 3 mais 4 dá 7. Que o pessoal já fala, 7 é um número que representa o quê? O céu e a terra. 12, eram 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, é a multiplicação, 3 vezes 4, 12. Então, só para vocês entenderem que os números na Bíblia têm um significado. E a mulher na Bíblia, ou melhor, quando fala mulher, simboliza a Bíblia. O que é a Bíblia? Conjunto de livros. O que o livro nos faz? Nos educa, não é isso? Quem que educa os filhos, de um modo geral? A mulher. Perceberam por que Jesus usou a mulher? Porque era um símbolo bíblico, dizendo que, na realidade, que os livros sagrados trazem as revelações espirituais. E é uma grande verdade. Nós temos os profetas anunciando a vinda de Jesus, depois veio Moisés trazer a primeira revelação, nos trazendo o senso de justiça. Depois vem Jesus, com a sua segunda revelação, nos trazendo o sentimento de amor. E depois Jesus, no Sermão do Cenáculo, ele promete a vinda de um Consolador. E este não seria mais individualizado numa pessoa, como Moisés e Jesus fora, mas seria um Consolador que ficaria eternamente conosco, que é essa doutrina que a gente fala, doutrina dos Espíritos. Então a doutrina dos Espíritos não é mais uma religião, ela é uma promessa do Cristo. Ela não tem a ideia de criar adeptos com dogmas, rituais, sacramentos. Não, ela vem para auxiliar as religiões a divulgar a sua mensagem. A doutrina dos Espíritos, ela vem com a missão de ajudar a ciência a compreender o aspecto físico e espiritual. E ela tem por obrigação iluminar as diferentes filosofias, mostrando a realidade da vida. Pois bem, então, olha que interessante, como a gente começa a entender o que Jesus estava querendo transmitir, que a nossa consciência, ela deve crescer à medida em que nós estudarmos e compreendermos as Escrituras. Aí, tudo bem até aí? Ficou fácil agora, né? Vejamos em seguida. E uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Então, os estudos, né, sagrados, ela colocou em 3 medidas de farinha. O que quer dizer essas 3 medidas de farinha? Alguém tem alguma sugestão? Por que não uma medida de farinha, 2, 3, 5, 7? As 3 medidas de farinha correspondem às 3 revelações. Entendeu? Corresponde às 3 revelações trazidas aos homens em diferentes épocas. Então, lá nos primórdios da civilização, o homem era muito selvagem, ele era muito embrutecido, não tinha regras, não tinha ordem, disciplina.
Então, com Moisés, vem a primeira revelação, trazendo o senso de justiça. Não matar, não roubar, não cobiçar as coisas alheias. Percebem? É quando a humanidade começa a desenvolver os deveres e direitos. Porque antes disso, não tinha dever nem direito, tinha força bruta. O mais forte dominava o mais fraco, simplesmente. Então, a primeira revelação é isso, a primeira medida de farinha. E quem hoje, utiliza muito ainda dessa medida, dessa primeira revelação? Ou as pessoas que estudam preferencialmente o Velho Testamento, que são nossos irmãos, por exemplo, evangélicos, que eles têm muito, inclusive eles passam a seguir muitas normas que estão inseridas no Velho Testamento. Está errado? Não. É a medida de farinha. E dentro desse Velho Testamento tem todos os princípios de amor, respeito, justiça, comportamento, bondade. Percebe? Aí, deixa eu voltar aqui. A segunda medida, nós diríamos que é a segunda revelação, que é a vinda de Jesus. Aonde o homem, passado 1.300 anos entre Moisés e Jesus, ele já estava mais organizado dentro do princípio de justiça. Então ele já sabia estabelecer deveres e direitos. Aí ele estava já preparado a começar a desenvolver os sentimentos. É quando Jesus vem falar de amor. É quando Jesus mostra Deus não mais como Deus guerreiro, vingativo, que vai punir, mas um Deus Pai, amoroso, bom, misericordioso. E aí nós temos então, vários segmentos que se dizem cristãos, que seguem mais o Novo Testamento. Está errado? Não. E tem a terceira medida de farinha, que corresponde ao Consolador prometido por Jesus, que nos fala sobre tudo que ele veio nos trazer, tenta nos explicar a sua mensagem e vem nos trazer conhecimentos que naquela época o homem não tinha condição de entender. Mas perceberam que aqui fala 3 medidas de farinha? Fala que uma é maior que a outra? Que uma é melhor que a outra? Não. Então a grande mensagem de Jesus, mostrando que Deus, ele provê a todos nós de diferentes formas de entender a sua mensagem, como 3 momentos distintos da humanidade. Existem aquelas pessoas que elas vão entender melhor Deus e seus deveres através da primeira medida, através do Velho Testamento. Outros, através do segunda medida, que é o Cristo, e outros através de uma fé raciocinada, lógica, de algo que a gente consegue entender pela razão e pelo bom senso. Não que as outras não tenham. Então veja que coisa interessante. Nessa mensagem, nessa parábola, Jesus está dizendo que Deus é para todos. Deus atende a necessidade de cada um, na forma em que cada um consegue entendê-lo e aceitá-lo. Isso já faz o quê? Se nós entendêssemos esta parábola, não existiria tantas divisões como encontramos hoje. E até disputas, que é uma insanidade. Não, a minha religião é melhor que a sua. Não, a sua não fala a verdade, a minha que fala...
Não é assim. Percebe? Deus atende a necessidade. Você entende melhor por uma medida, segue ela. O importante é que você consiga melhorar-se. O importante é que você consiga fermentar a consciência dentro de você e torne uma pessoa melhor. Uma vez perguntaram para Dalai Lama, né, que é um grande guia, né, dos tibetanos, dos monges, qual é a melhor religião? Aquela que faz a pessoa melhor. Percebe? E é exatamente isso. Qual é a melhor religião? Todo mundo achava que ele ia falar que era dele. Não. É aquela que faz uma pessoa melhor. Então, todas as religiões são boas. Cada um vai ter a afinidade conforme a facilidade que tem dentro de uma religião ou de outra. Por isso que nós, na doutrina espírita, respeitamos todas as religiões, não criticamos, não condenamos, cada um. O importante é que a pessoa seja melhor a cada dia. Muito bem. Aí, olha, agora vem uma outra fase da parábola, que é um pouquinho mais complexa. Tudo num versículo, gente. Jesus utilizou a farinha, que é o trigo. E todo o ensino de Jesus, sempre ele fala do trigo, do joio, né? Ele fala da parábola da semente jogada ao solo, né? Ele fala de crescer o joio e o trigo ao mesmo tempo. Enfim, ele faz uma série de ensinos, sempre utilizando o trigo. Por quê? Porque era do conhecimento comum. E o trigo praticamente é um alimento universal. Quase todos os povos conhecem o trigo, né? Não é regional. Então a farinha corresponde ao estágio evolutivo do homem, ou seja, de cada um de nós. E ele vai dizendo assim, do grão do trigo até o pão, existe um processo. Então, nós fomos criados simples e ingênuos, como fôssemos um grão de trigo que é plantado num solo, onde nós precisamos, pelo nosso esforço próprio, romper os grilhões da casca que nos prende ao progresso. É através do nosso esforço, através da busca do conhecimento, do exercício da verdade, que nós vamos nos desenvolvendo. E aí vai, né, do grão até tornar a farinha, né? E aí ele tem várias passagens. Então a farinha de trigo seria um processo que se conclui desde o grão semeado até a sua colheita e processado. Mas aí termina? Não, o ciclo do pão não. Aí ele tem uma outra fase, quando ele é agregado a outras substâncias, misturado, sovado, assado, passa por alta temperatura até transformar-se em pão. Ou seja, em alimento para quem vai fazer uso dele. E isso ele faz então uma analogia com a nossa vida, dizendo que até ficar tudo levedado, que é o fim da historinha, ele quer dizer o quê? Que a nossa consciência, que é o reino dos céus, deve crescer, emancipar, crescer, levedar, para que ela supere as nossas imperfeições e
qualifique as nossas virtudes, para que sejamos, então, exemplo para outros. Entenderam? Aí, mas isso se dá através de pequenos começos. Ninguém planta a semente do trigo hoje e amanhã tem a farinha processada. Tudo requer tempo, esforço, dedicação. Então é isso que Jesus quis nos ensinar nesta parábola. Que nós estamos diante de uma trajetória, diante de um processo de crescimento. Que nós fomos criados por Deus, porque cada um de nós tem um fim útil. E Jesus é o exemplo deste fim útil pelo qual nós fomos criados como ele também foi criado. De atingindo essa maturidade espiritual, poder então compor essa criação divina de forma harmônica e ajudando sempre o próximo a chegar nessa condição. Com isso, Jesus está nos dizendo que cada um de nós tem um momento certo, que devemos respeitar o próximo, respeitar a sua predileção religiosa, respeitar a sua condição social, a sua condição econômica, porque cada um de nós estamos em processos de experiência, de aprendizado, que a vida não se restringe do berço à sepultura, que se nós não concluirmos um aprendizado na atual existência, teremos chance de dar continuidade em outras oportunidades. E aí, veja que então nós dispomos de 3 revelações para esse começo. O importante, gente, é isso que Jesus nos fala nessa parábola, que precisamos começar. Se você se dá bem num ambiente em que prevalece a primeira medida de farinha, que corresponde ao Velho Testamento, com as suas regras de conduta, ótimo. Se você já tem uma predileção pelos ensinos do Novo Testamento, excelente. Se você já busca um conhecimento dentro, usando a lógica, bom senso, o raciocínio, ótimo. O importante é que nós busquemos o conhecimento da verdade e praticá-la, que nos fará cada dia melhor, né? Assim, essa é a transformação que todos nós precisamos empreender. Cada um de nós está num estágio evolutivo, né? Tem uns que estão começando a ser grão, outros já chegou à condição já do trigo processado, outros já se tornou alimento para o próximo. E aí nós vamos entender uma expressão de Jesus, né? Quando ele disse, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João, né, no seu capítulo 6, versículo 35. Então, quando ele falou, eu sou o pão da vida, o que ele está nos dizendo? Que ele já percorreu todos os ciclos correspondentes ao trigo. Que ele já chegou na condição que um dia chegaremos. Porque ele mesmo disse que nós chegaríamos nessa condição. Foi a palavra do Cristo. Então, quando ele fala, eu sou o pão da vida, o que ele está nos falando? Que quando nós chegarmos a esta maturidade espiritual, nós seremos para o próximo o alimento que fará com que esses tenham energia para também crescer, evoluir, melhorar-se, sair daquela condição onde tem dor, sofrimento, para ter apenas harmonia, saúde e prosperidade espiritual. Então vejam vocês, essa é a parábola que Jesus contou.
que a gente precisa ter o cuidado de tentar entender o que ele disse. E assim com todas as parábolas, assim com todos os seus sermões, ele nos traz grandes mensagens. E a Bíblia, por sua vez, também nos traz grandes ensinos. É difícil de ler? Com certeza. Por isso que às vezes necessitamos de estudar em grupos, de estudar com a ajuda do conhecimento de cada um, para que possamos ter um entendimento melhor e, com isso, sedimentar a nossa fé na Bíblia. Muito bem, então era essa a mensagem que a gente queria trazer, né? Com o intuito de mostrar o quanto o Evangelho e a Bíblia têm a nos ensinar, e mostrando que aquele ensino que Jesus contou há mais de 2000 anos tem aplicação nos dias atuais. Né? Que no fundo o que ele está nos mostrando é essa realidade que devemos viver. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe.